O assunto do vídeo de hoje vai ser o seguinte: formação do capitalismo corporativo e a defesa do laissez-faire, ou laissez-faire. Esse é o capítulo 7 desse pequeno livro aqui, que é um livro que tem um viés socialista. Não sei dizer se ele tem um viés marxista, provavelmente sim, pelo tanto que ele aborda esse tema. O autor é Hunt, então vou repetir: História do Pensamento Econômico, que é um livro texto base introdutório apenas, porque eu sou contra essa perspectiva socialista, com certeza ela é utópica, não funciona, mas como introdução, ok, já comecei o livro, agora vou terminar. Capítulo 7, então, sobre a formação do capitalismo corporativo e a defesa do laissez-faire. Temos um primeiro texto que trata, com uma introdução, na verdade, a todo este capítulo. O período compreendido entre meados da década de 1840 e 1873, assim que assinalou o início da Grande Depressão na Europa, ficou conhecido como a Era de Ouro do Capitalismo de Livre Concorrência. Foram anos que se caracterizaram pela rápida expansão econômica em toda a Europa, ou seja, entre 1840 e 1873. Os modernos bens de capital indispensáveis para levar adiante o processo de industrialização eram, em sua grande maioria, importados da Inglaterra, que é o berço da industrialização, tanto a primeira Revolução Industrial como a segunda. Entre 1840 e 1860, a expansão das exportações inglesas alcançou níveis sem precedentes em toda a história do país. A participação dos bens de capital na pauta de exportações subiu de 11% para 22%. Também as exportações do carvão, ferro e aço experimentaram um crescimento considerável. Entre 1830 e 1850, ainda nesta década da prosperidade europeia, a Inglaterra atravessou uma fase de boom ferroviário. Nesse período foram construídas cerca de 6 mil milhas de estradas de ferro. A construção de ferrovias gerou uma grande procura por ferro, cuja produção duplicou entre meados da década de 30 e meados da década de 40. Nos 30 anos subsequentes, a produção industrial expandiu-se enormemente na Inglaterra. Entre 1850 e 1880, a produção de ferro fundido aumentou de 2 milhões e 250 mil para 7 milhões 750 mil toneladas anuais, e a produção de aço de 49 mil para 1 milhão e 440 mil toneladas. A produção de carvão cresceu 300%, atingindo a cifra de 147 milhões de toneladas. Muita coisa, hein? O conversor Bessemer, criado na década de 1850, a fornalha de fogão aberto, criada na década de 1860, veja que diversos inventos surgiram, e o desenvolvimento do processo básico revolucionário por completo a indústria do aço, tornando possível a produção de aço de altíssima qualidade a custos reduzidos e em larga escala. Na segunda metade do século XIX, prosperaram também as indústrias de bens de capital. A produção de máquinas, navios, produtos químicos e outros importantes bens de capital empregava, em 1881, 2 vezes mais obra do que em 1851. Engraçado que a China passa por algo bastante semelhante, muito mais próspero hoje em dia, inclusive, Então essa revolução industrial chega para todo mundo, dependendo do quanto o governo estimule. No próximo vídeo quero tratar sobre a concentração do poder corporativo e no vídeo passado fiz uma introdução a todo este capítulo 7, ou seja, capítulo sobre a formação do capitalismo corporativo e a defesa do laissez-faire. Fico por aqui, valeu!